Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Olha só, bom dia, né, de tudo, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão vendo isso. Vocês devem estar aí preocupados com os estudos, muitos de vocês viram que eu coloquei muita atividade no Conexa, então é bom já ir fazendo. Tem atividade do livro, tem o vídeo interativo sobre a independência dos Estados Unidos, já tem listas, né, e vou continuar abastecendo, ou seja, a gente está junto, está estudando junto. Eu descolei esse lugarzinho aqui, mais ou menos, um lugarzinho assim, para poder gravar para vocês alguma coisa para a gente elucidar, esclarecer algumas das coisas que o vídeo sobre a independência das 13 colônias já tinha colocado. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou dar essa aula introdutória sobre a independência das 13 colônias, sobre aspectos que talvez aquele vídeo do Nerdologia não tenha deixado claro. Já adianto para vocês que o Nerdologia é um ótimo canal para vocês assistirem durante esse período de quarentena, já que vocês vão ter que ficar dentro de casa mesmo. Assistam lá, são vários vídeos muito interessantes, principalmente para quem gosta de história. Belezão? Tranquilidade? Vamos nessa. Estamos aqui hoje para falar sobre a independência das 13 colônias inglesas. O que são 13 colônias inglesas? São os Estados Unidos. É uma faixinha no litoral leste que é o que hoje a gente chama de Estados Unidos. Claro que aumentou muito de tamanho. No século XIX, a marcha para o oeste ocupou grande parte do território. Territórios que, inclusive, antes eram da Espanha, territórios que antes eram da França e por aí vai. Bom, essas faixinhas, lá no vídeo que eu coloquei para vocês, elas são apresentadas como divididas em 3 pontos, não é verdade? Pois bem, eu vou simplificar para vocês e apresentar a partir de 2 divisões. Na verdade, uma divisão em 2 partes, né? Não são 2 divisões. Uma divisão em 2 partes, que é o seguinte, ao invés de 3, norte e sul. Norte e sul foram colonizados de uma maneira diferente. E a gente tem que perder aquela ideia de que uma é colônia de povoamento e outra é colônia de exploração. Isso ficou para trás. Pode aparecer em alguma questão, em uma ou outra, mas vamos parar para pensar junto? O que é colonizar? Colonizar é ocupar, é administrar e é explorar. Isso é uma colônia. Ela é povoada, administrada e explorada. Então não tem muito sentido a gente ficar com essa ideia de que colônia de exploração é uma coisa e povoamento é outra. É muito mais complexo do que isso. Isso se deve à forma, a quem colonizou, a forma que colonizou essas 2 regiões. E eu vou mostrar uma coisa para vocês, olha só que interessante. Eu tenho aqui um pincel e eu vou desenhar para vocês, de vermelho, o pincel era vermelho por acidente, um globo terrestre. Esse globo terrestre aqui, ele tem a Terra redonda, tá, gente? Vamos partir dessa ideia. Aqui, ó, a gente tem a zona polar, a zona temperada, a zona tropical que está no meio, e tem outra zona temperada, e aí a gente tem uma zona polar de novo. É igualzinho uma bola de basquete. Vocês concordam comigo que a vegetação, o clima, o tipo de produto que é possível produzir na zona temperada é diferente daquilo que se faz na zona tropical? É por isso que a gente tem produtos tropicais, e é por isso que a gente tem outros produtos que são típicos de climas temperados, um pouco mais frios, menos chuvoso, e por aí vai. Vamos parar para pensar. Os ingleses que saíam da Inglaterra, eles tendiam a se deslocar para a mesma área ou ir para mais próximo do clima tropical. Eles ficavam na área temperada ou iam para o clima tropical? Depende. E depende do que, Verdinho? Depende do porquê que eles estavam migrando. Vamos parar para pensar aqui. Primeiro de tudo, existe uma questão aqui, ó, são os chamados fatores repulsivos. Vocês já estudaram isso lá na geografia. Por que alguns grupos vão para o norte dos Estados Unidos? Esses grupos, eles estavam interessados, como a gente já viu anteriormente, em fugir de perseguições religiosas e em fugir da política dos cercamentos. Lembra aquela que a gente estudou em sala? Cerca os campos, expulsa os camponeses. E esses caras vão tentar reconstruir a vida onde exista terra, onde existe oportunidade, ou pelo menos uma ideia de liberdade religiosa. Então eles vão procurar o lugar mais próximo
daquilo que eles tinham na Inglaterra. Então eles vão para o norte. Olha aqui, tá dando para ver esse desenhozinho? Eles vão ficar mais ou menos na mesma faixa temperada. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Eu vou colocar de outra cor para vocês verem. Aqui e Inglaterra estão iguais. Aqui, ó, eles iam para cá. Eles ficavam mais ou menos, não é retinho assim, na mesma área que é a zona temperada. Ok? E os outros grupos? Outros grupos iam para o sul porque eles estavam buscando produzir coisas que não era possível produzir na Inglaterra. Eles estavam atrás de produção tropical, cacau, algodão, cana-de-açúcar. Então o que eles vão fazer? Eles vão se deslocar para mais o sul das 13 colônias. Bom, esses são os fatores repulsivos. Mas vamos parar para pensar. Os caras que estão chegando ao norte, o norte, ou a coroa inglesa, a burguesia inglesa tem muito menos interesse. Por quê? Eles já produziam lá na Inglaterra um monte de coisa nesse clima. Então, mesmo clima, produzir a mesma coisa, para quê? Então, quem ia para lá ia, grande parte das vezes, de forma autônoma. Eram particulares que iam buscar reconstruir a sua vida na América. Como diria o poeta, eles buscavam fazer a América. Bom, aí entra a grande questão. Quando esses caras chegam lá, eles vão se instalar dentro de espaços que eles podem produzir. Então é por isso que aqui a gente vai ter a formação de pequenas e médias propriedades. Esses caras que estão indo para lá, eles não são ricos a ponto de ocupar a terra, produzir, ter escravos, porque a gente está falando aqui de século XVII, século XVIII. Eles não podiam fazer isso. Então como que vai ser a mão de obra nesse lugar? Vai ser uma mão de obra livre, assalariada e familiar. Mão de obra livre, assalariada e familiar. Ou a própria família trabalhava naquele espaço, ou eles pagavam alguém, uma, duas pessoas, podia até ser um pouquinho mais. Com o tempo isso vai se transformando. Mas eles não criam uma cultura escravista. Isso é fundamental de se entender. Mais tarde, quando a gente for estudar a Guerra de Secessão, Estados Unidos no século XIX, a gente vai perceber que isso tem muito a ver, mas muito mesmo, porque o norte passa a ser abolicionista e o sul escravista. Mas a gente chega lá. Calma, depois da quarentena. Bom, o que vai acontecer então? Pelo fato de que não existia esse interesse ou disponibilidade de recursos da coroa inglesa para colonizar aquela região, ela foi formada a partir de uma extrema autonomia. Essa autonomia ela ganha um nome conceitual, lembra que a gente conversou sobre usar conceito na prova? De self-government. O que é isso aí? Pessoal, high school, pessoal, vocês falam tudo em inglês, né? Eu não falo. Self-government é, basicamente, autogoverno. Esses caras, eles se governam, eles não ficam dependendo o tempo inteiro das determinações da metrópole. Eles mesmos vão organizar a sua vida. O Alex de Tocqueville, um dos grandes liberais, estuda os Estados Unidos, ele não era americano, ele vem da Europa, estuda os Estados Unidos e ele vai falar o seguinte, olha, liberalismo é essa autonomia, é a autonomia do indivíduo ter liberdades e direitos garantidos e poder tomar suas próprias decisões. Então aqui, por exemplo, no norte, esses caras elegiam seus próprios xerifes. Vocês sabem que xerife é eleito nos Estados Unidos, né? A comunidade fala, quem vai tomar conta da nossa segurança? Aí vota lá no xerife. Tá até um filme do The Rock que chama Com as Próprias Mãos. Depois vocês dão uma olhada. Uma bosta. Mas vale a pena. Não pode falar isso aqui, né? Bom, mas a autonomia é um elemento fundamental. Existe um conceito, gente, muito importante, que inclusive já foi questionado por historiadores como, por exemplo, Leandro Carnal, que não é youtuber, ele é um historiador. É necessário deixar isso muito diferente. Foi professor da Unicamp, escreveu vários livros, que é o conceito de negligência salutar. O que é ser negligente? Ser negligente é deixar pra lá, igual aquele meme do Dexter, tá ligado? Deixar pra lá. Deixar pra lá é ser negligente, é não se importar. Isso é, inclusive está no vídeo, uma postura que a Inglaterra, a coroa inglesa, adota com essas colônias do norte. Ela deixa para lá. E isso é saudável, salutar. Isso é saudável, porque promove um desenvolvimento de uma autonomia significativa. Bom, então ao longo dos séculos 17, 18, a coisa vai crescendo, cidades são formadas, mas mantém-se uma autonomia muito forte.
E circula lá bastante o ideário liberal. Sabe aquele ideário liberal do ponto de vista político que a gente falou nas últimas aulas aí para trás? John Locke, liberalismo político e por aí vai? Pois é, esses caras eles tinham uma tendência muito forte liberal. Acreditavam que o Estado era garantidor dos direitos inalienáveis. Bom, ao sul, o que vai acontecer? Ao sul, quem está indo para lá, lembra que a gente falou? Está buscando produzir uma produção tropical, que senão não se encontra em outro lugar, e é uma iniciativa da coroa inglesa e da burguesia inglesa. O que eles vão constituir lá? Um modelo de colonização voltado para esses interesses. É gente que investe dinheiro, vão formar latifúndios. Deixa eu colocar um S aqui, porque não é só um grande latifúndio, mas predomina o latifúndio, predominam os latifúndios, certinho? A mão de obra é uma mão de obra escravista, então perceba que no sul dos Estados Unidos existe predominância da mão de obra escrava nessa produção aí de produtos tropicais em larga escala. A gente pode dizer que no sul dos Estados Unidos existe um regime de produção muito parecido com aquele que existia no Brasil, que é o sistema de plantation. Estão lembrados do plantation? Que é latifúndio, monocultor, escravista e voltado para o mercado externo. Então aqui a gente tem este modelo. E um rígido controle da metrópole. É importante a gente destacar o seguinte, o rígido controle da metrópole vem por práticas mercantilistas. Vem por práticas que são feitas com o objetivo de tentar dominar, controlar aquilo que circula de mercadoria. Ok? Mas alguns indivíduos tinham muito poder regional, quase como os coronéis, mas não vamos colocar essa comparação, não. Tinham muito poder regional, então eles eram quase senhores de terra, tinham muita terra e mandavam muito, mas a metrópole estava de olho. Belezão? Esses caras desenvolvem com menos autonomia e esses com mais autonomia. O que vai acontecer aqui para o processo de independência se desencadear? E esse é o motivo pelo qual a gente está aqui agora, é o motivo pelo qual eu escolhi esse lugar bacana e estou gravando esse vídeo para vocês. É entender como que a Guerra dos 7 Anos ela tem um impacto no início desse processo de independência. Os caras aqui do norte, eles acreditavam que eles eram praticamente ingleses. Eles não tinham essa dimensão de distanciamento que, por exemplo, os colonos brasileiros tinham dos portugueses. Eles falaram, não, tá todo mundo junto. Porque os caras se desenvolvem de maneira muito parecida. Então, quando ocorre uma guerra ao norte daquele território das 13 colônias, que é uma guerra com a França, que inclusive lá mostrou, né? Uma guerra continental, tem envolvimento de índio e tudo mais. Mas quando rola essa guerra lá em cima, o que esses caras vão pensar? Eles vão pensar o seguinte, olha, nós temos que ajudar a proteger nossa terra dos outros, que são os franceses. Então, boa parte desses colonos vão ajudar nessa guerra e vão ajudar a vencer colonos franceses nesse processo. Quando eles ganham, todo mundo comemora, fala, aqui ninguém pode, tá? Esqueci, bati no microfone, foi mal. Comemoram e tudo mais. Porém, essa guerra consome grande parte dos recursos da Inglaterra. A Inglaterra gastou muito dinheiro nessa guerra. E aí, quando a Inglaterra está sem dinheiro, ela vai cobrar de quem? É aquele esquema. Você pode não cobrar o aluguel. Você tem um apartamento, por exemplo. Você fala com alguém, mora lá, tá de boa, tô suave. Por quê? Porque você está com grana. Agora, se essa pessoa mora lá no seu apartamento e você está sem grana, você já começa a pensar, nossa senhora, eu acho que eu vou ter que cobrar aluguel. É tipo a Inglaterra. Não que seja um aluguel, mas fala assim, antes a gente não cobrava nada, não ligava muito para eles. Agora que está em crise, meu irmão, vai ter que fazer controle, vai ter que cobrar impostos, vai ter que limitar a produção. Limitam, inclusive, onde esses caras podem ir. E isso é uma série de leis. Essas leis estão listadas lá no livro didático de vocês. É a lei de Townshend, é a lei do açúcar, é a lei do selo, é a lei do chá. Inclusive, eu fiz uma atividade legal com vocês de identificar como que essas leis ferem determinados princípios que são princípios liberais. Exemplo disso, lá na atividade, vocês lembram? Tinha assim, olha, a lei do selo fere qual princípio liberal, qual princípio que é iluminista? Tá lá.
Ou seja, fazer essas relações é importantíssimo. O que vai começar a acontecer? Ao longo dos anos, isso aqui não é de um dia para o outro, não. Essas leis demoram anos e anos. Cada um, o controle vai só ficando maior, só ficando maior. Chega um momento em que esses colonos, do norte principalmente, começam a se organizar para declarar a independência. Agora, como o vídeo mesmo falou, não é a intenção deles imediata declarar a independência, não. Esses caras pensavam assim, olha, não, vamos primeiro pedir eles uma representation. Lembra? No taxation without representation. O que é isso? Sem taxação, sem representação. Eles achavam tanto que eles pertenciam que eles eram próximos dos ingleses, que eles achavam que eles podiam participar do parlamento. Só que o inglês olhava para o colono e falava, aqui não, meu irmão, aqui não. E é aí que vai se desencadear o processo de independência. A declaração, o preâmbulo da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que eu inclusive estou colocando no Conexa, assim que colocar este vídeo, este preâmbulo da Declaração de Independência é inspirado no John Locke. Lembra que eu falei com vocês, acredito que falei, daquele filme do Will Smith, A Procura da Felicidade. Lá no preâmbulo da Declaração de Independência, que o Will Smith começa narrando o filme, diz: todo homem tem direito à vida, à propriedade e à procura da felicidade, que se dá no exercício das liberdades individuais. Bom, a guerra de independência dos Estados Unidos tem as duas fases, está tudo muito bem explicado, mas é importante que a gente entenda então como que a Guerra dos 7 Anos, como que esse sentimento de autonomia são fundamentais para o processo de independência. Uma última coisa, antes que o vídeo se torne longo demais, é falar sobre o conceito que eu falei de negligência salutar. Tem duas formas de interpretação desse processo. O primeiro é que há uma negligência. O segundo é que há uma terceirização da colonização, que a coroa inglesa, em função de uma série de questões que são econômicas e políticas, terceiriza. Fala assim, olha, o povo vai, essa galera vai para lá e eles vão colonizar para a gente, mas nunca na forma de negligência. Compreenderam isso? Duas visões. Eu posso chamar de negligência salutar e eu posso chamar de terceirização do processo de colonização. Tudo bem, gente? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado nas dúvidas. Vou criar fórum, vou estar sempre presente lá no Conexa. E um abraço para vocês. Continuem sempre, sempre na rotina de estudos